Olá pessoal, você já fez o seu mapa astral hoje? Então, bem, senta aqui comigo que hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o seu signo. Eu sei que você é uma pessoa muito determinada, muito corajosa, você gosta das coisas todas do seu jeito e também você acha que cada vez você está mais perto de realizar aquilo que você sempre sonhou, não é mesmo? E aproveitando que Vênus está retrógrado e Marte está indo para aquele lado enquanto o Sol gira, tá numa época maravilhosa para a gente aprender um pouquinho mais sobre astronomia e astrologia e como é que essas duas áreas se conectam e ligam com a física, não é mesmo? Antes do ser humano olhar para dentro, perceber toda a desilusão, a tristeza, o sofrimento, a sofrência e o sertanejo universitário, primeiro ele percebeu o mundo onde ele morava. Ele começou a olhar para fora e ver tudo aquilo que cercava ele e as coisas que ele tinha ao seu redor. Então ele olhava para a natureza, ele olhava para o céu, ele olhava para os rios, e ele tentava conectar tudo isso com o seu modo de vida. E os humanos, em diferentes tempos e locais, eles utilizaram o céu como um guia, um relógio, um amigo. Toda a sua vida era praticamente baseada naquilo que acontecia no celeste. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa história da astronomia e da astrologia. E não percam, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem comentários, façam sugestões, aproveitem tudo, vejam os outros vídeos que a gente tem. E é isso aí, vamos lá. Há relatos de povos estudando o celeste há mais de 3.000 anos antes da Era Comum, tanto dos povos asiáticos, aqueles na Mesopotâmia, nas Ilhas Britânicas e até aqui mesmo no Brasil. E se você quiser saber mais sobre a mitologia, a cosmologia de algumas etnias indígenas aqui do Brasil, comenta aí embaixo que a gente pode fazer um vídeo especial sobre isso. E esse período, ele marca mais ou menos a transição entre a idade da pedra polida e a idade do bronze, que não é aquela que você vai na praia pegar uma corzinha, né? Que é o primeiro momento onde surgem as primeiras escritas e organizações sociais. E os povos antigamente, eles tinham bastante tempo livre, já que não tinha nem Netflix nem internet. Então eles acabavam gastando bastante desse tempo, enquanto eles não estavam trabalhando e sobrevivendo, observando ao seu redor. Eles observavam os corpos celestes, observavam aquilo que acontecia na natureza. E a partir de algum tempo eles começaram a conectar essas coisas. Então eles viam que quando um certo ponto brilhante estava de um certo jeito, algumas coisas aconteciam aqui. E assim surgem as primeiras crenças nos pontos brilhantes no céu. E com o surgimento de sociedades mais organizadas, esses antigos ritos começam a se transformar em religiões e crenças mais consolidadas e estruturadas, saindo somente daquilo, eu acho que é isso, eu acredito nisso. Então, onde antes os povos só imitavam padrões da natureza, então, se eu queria que chovesse, eu começava a espalhar gotas de água na minha plantação. Se eu queria ter a força de um animal, eu vestia a pele dele. Então, antes, isso era somente uma crença mais anterior. E isso começa a se transformar numa religião e em crenças mais estruturadas. Então, você começa a rezar para um Deus, para uma força. Por alguma coisa, para que ele faça o intermédio entre você, que faz o pedido, e a natureza. Então, eu não vou mais vestir uma roupa de urso para ter a força do urso. Eu vou pedir para o deus da guerra para ele me dar a força do urso para eu ir na batalha lutar. Então você começa a ter essa primeira mudança. Mas os pontinhos brilhantes ainda são muito importantes, porque são esses pontinhos brilhantes que vão representar os deuses olhando na gente. E essa é uma das cosmologias mais antigas que a gente conhece. Ela foi criada lá na Era Neolítica e ela, como você deve imaginar, ela é extremamente local. Então, as populações elas não observavam muito além de onde elas viviam. Então, tudo que elas achavam que acontecia ali onde elas moravam. E isso é muito importante, porque elas não vão entender todo o contexto em que elas estão inseridas. E por isso que ela é muito mágica. Tanto que esse período da cosmologia ela é chamado de cosmologia mágica por aqueles que estudam. Então, os povos eles começaram a se organizar, e aí eles passaram de simplesmente uma coisa mágica para uma coisa tipo assim, eu sei que isso acontece lá no céu e acaba refletindo isso daqui aqui na Terra. Então eu sei que quando esse conjunto de estrelas está organizado desse jeito, aqui chove, ali neva, ali acontece isso, a plantação cresce e os animais morrem.
E aí isso começa a ter uma primeira ideia e também as sociedades começam a ter uma organização maior e um pensamento filosófico e científico um pouco mais desenvolvido já. Assim começam a surgir as primeiras ideias de teorias científicas. E se você quiser entender o que é uma teoria científica, tem esse vídeo do Hugo aqui em cima que ele explica um pouquinho melhor sobre isso. Então, os povos antigos começam a se organizar, começam a fazer sociedades, começam a estudar o celeste, só que, como todo bom cientista, a gente precisa sempre de um laboratório. E aí eles pensaram assim, vou construir um laboratório para estudar também. Só que, como eu disse, eles tinham muito tempo livre, então em vez de construir uma salinha compacta com 2 computadores, não, eles foram lá e construíram monumentos de pedras colossais, que a gente chama de megalitos. A gente tem um muito famoso que é o Stonehenge, mas a gente também tem alguns outros espalhados pelas Ilhas Britânicas e até mesmo aqui no Brasil. A gente tem um megalito que ele é estudado desde 2006, que fica lá no sítio de Calçoene. E utilizando esses laboratórios, eles conseguiam controlar o relógio celeste mais fácil e medir, e sabiam assim com mais precisão o que ia acontecer. Então toda a vida deles era baseada naqueles relógios. Tanto que em Stonehenge, todos os solstícios... solstício é equinócio? Ao vivo. Tanto que em Stonehenge, todo solstício as pessoas ainda se reúnem para ver o sol se pondo exatamente entre as pedras. Bem, já entendemos da onde vem a história da astronomia e como é que ela surgiu e o nosso interesse em estudar o celeste. Mas em que parte a gente parou de fazer disso e a gente chegou na parte do Sol parar, que ele olha para baixo e fala assim: hoje vou fazer o Cláudio, o esposo da Márcia, que mora lá em Pixoxó da Serra, trair ele com a vizinha. E como é que tudo isso que a gente entendeu vai se juntar com isso? Bem, como eu disse antes, os povos eles acreditavam que o céu influenciava na vida da Terra. E até certo ponto é verdade. Você observando onde está o Sol, onde está as estrelas, você sabe onde está o planeta dentro do sistema solar, e você pode ter algumas noções, como quando vai fazer certas estações, ou dependendo do jeito que está o céu, você consegue saber se vai chover, não vai. São alguns conhecimentos que a gente realmente consegue extrair fazendo algumas observações. Mas os povos começaram a estender isso e tirar somente do exterior e começaram a levar isso para o interior. Então, se a posição do celeste influenciava na natureza e no meu em volta, por que ela não poderia naquilo que eu sou? Então, eles começaram a ver aquilo que tinha na natureza e começaram a trazer isso para dentro de si. Então, eles sabiam quando era a época de plantar, de colher, de chover, de fazer isso, fazer aquilo, quando os animais faziam tal coisa, quando os animais faziam as outras coisas, eles começavam a relacionar isso com eles mesmos. Então, tudo isso foi baseado principalmente, toda essa cultura astrológica que a gente tem, ela vem principalmente da Grécia e da Mesopotâmia, que foram as regiões onde mais influenciou o Ocidente. E tudo isso, então, é baseado sempre naquilo que acontece no hemisfério norte. Por isso que não faz muito sentido algumas coisas pra gente, aqui que eu vou falar. Mas, por exemplo, em abril no hemisfério norte começa a primavera. Então, sai toda aquela neve, aquele monte de coisa que eles têm, e os animais começam a sair para se reproduzir. E um dos animais que tem muito naquela região são os carneiros. Então, os carneiros saem da sua toquinha e vão procurar fêmeas para reproduzir. E principalmente os carneiros que tem lá são aqueles com chifres muito grandes e enrolados. E para demonstrar poder e virilidade, eles começam a brigar e bater um no outro para ver que é para atrair as fêmeas. E eu acho que você já sabe onde que eu tô chegando, né? Quem nasce em abril, geralmente é do signo de Áries, que tem a braveza, essas coisas todas relacionadas, e o símbolo é um carneiro. E aí você consegue estender isso para todos os outros 12 signos e fazer a conexão. Então, as pessoas das civilizações antigas, elas olhavam para aquilo que a natureza estava fazendo e elas falavam assim: Serginho nasceu em abril, né? Vai ser bravo menino, vai ficar batendo a cabeça igual aqueles carneiros que estão fazendo ali. Foi isso que aconteceu. E aí a gente acabou levando esses mitos
adiante e permaneceram por muitos anos. Então cada corpo celeste ou cada constelação acabou ganhando uma personalidade ou alguma coisa que interagia com a forma como eles se ligavam ao mundo naquela época que eles observavam. Então, se o céu estava desse jeito naquela época, acontecia isso, acontecia daquilo, e não só na natureza, mas eles acreditavam que dentro deles também. E é assim que surge a astrologia que a gente conhece. Toda a astrologia, ela sempre teve muita importância na ciência. Então, foi por causa dela que a gente conseguiu entender as primeiras partes do tempo, do clima, de como funcionava o nosso sistema solar. Tudo isso vem da astrologia. Tanto que muitos físicos, eles trabalhavam como astrólogos para ganhar mais dinheiro. Um exemplo muito famoso é o Johannes Kepler, que nas horas vagas ele fazia mapa astral para grandes reis para ganhar um dinheirinho, porque ninguém queria financiar a pesquisa. E isso não é uma coisa tão antiga não. Vê esse vídeo aqui que o Hugo fala sobre financiamento de pesquisa também e por que é importante. Então, além de astrônomos, grandes cientistas do passado também eram astrólogos, e a cultura do céu ele influenciou muitas e muitas gerações de filósofos, pensadores e cientistas. Isso foi muito interligado até mais recentemente, quando, querendo promover uma ideia de ciência mais pura e limpa, a gente acabou separando a astrologia e criando a astronomia, fazendo as duas coisas diferentes e opostas. Foi o momento que a gente separou a ciência da religião e das crenças. E o céu teve tanta influência na vida de pensadores que, contem comigo, quantos corpos celestes, tirando as estrelas, a gente consegue ver aqui da Terra? A gente tem o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Terra não, né? Marte, Júpiter e Saturno. Então, 7 corpos. Quantas coisas com 7 você conhece? Tem os 7 planetas, as 7 cores do arco-íris, os 7 dias da semana, os 7 metais alquímicos, os 7 homens de Shakespeare e os 7 pecados capitais, as 7 virtudes capitais e os 7 anões da Branca de Neve e outras N coisas que todas têm relacionado ao 7. Vem cruzamento, perigo, close, giro sério, chegaram de novo, olha a bola tocar, todos esses 80, tocou no lama. Então, isso vem da astronomia, vem da astrologia, porque muitos desses pensadores, eles não estudavam somente a física, eles também eram astrólogos, porque todo mundo precisa de dinheiro, né? Newton era um grande alquimista, um grande astrólogo também, mas a gente acaba jogando isso para baixo do tapete. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui que a gente pode fazer um vídeo sobre a verdade revelada sobre os físicos. Bem, é isso. Eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia da origem da história e por que a gente tem astronomia e astrologia separadas e como é que surgiu tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão aí. Se inscreva no canal, deixem comentários, façam sugestões, peçam mais temas e sigam nossa página no Instagram, curtam nossa página no Facebook. E é isso. Muito obrigado. Até logo. Ciência.